Ontem, para quem estava aqui na sala, eu deixei um desafio, né? E deixa eu dar boa noite, a gente já estava aqui no bate-papo, mas agora estamos oficialmente gravando aí para vocês. Deixei o desafio de quem está querendo trabalhar como fornecedor direto, abrir o seu CNPJ. E quem vai ali, né, buscar um cliente, uma consultoria, já ir ali fazer uma análise das licitações na sua vizinhança, na sua cidade, para verificar se conhece alguém das empresas e dos nichos que tem edital publicado. Para quê, Ellen? Para fazer a sua primeira prospecção de clientes. Tá certo? Alguém conseguiu fazer o desafio? Alguém já se propôs a já mudar, fazer a virada de chave? Me conta aqui. Conseguiu resolver, já abriu o mês, já está pronto para começar com licitações, pessoal? Tá vitorioso? Já conseguiu? Seu microfone não está ativado. O milho já está pronto. Já? Ó. Já faz tempo. Hoje eu tive Então até tá conversando com meu chefe, por causa que eu estava com aquele problema e do selo da Ivisa, mas ele até conversou comigo para mim ir direto na prefeita, como ela quer comprar o produto, né? Em vez de eu vender o produto, eu prestar serviço de limpeza, na onde que ela quer que limpe, né? Uhum. Aí eu vou fazer a solicitação para esse tipo de coisa, para fazer a Tá, limpeza e usar o meu produto, né? Então eu consegui legalizar. tá. Deixa eu explicar uma situação que ele tocou aqui no ponto. Existem produtos e serviços que vocês vão poder realizar a apresentação desse produto e desse serviço para o órgão público. Uhum. Mesmo vocês fazendo a apresentação daquele produto ou serviço para o órgão público, ele não pode contratar direto com vocês. Ele tem que abrir um processo licitatório para vocês Isso. participarem daquele processo licitatório e aí sim, né, ganhando aquele processo licitatório, você se sagrando vencedor, vocês vão prestar o serviço ou o fornecimento. Tá certo? Fechou? Então, vamos dar início aqui aos nossos. Deixa eu só fechar aqui. As nossas apresentações de hoje. Muito conteúdo aqui para trazer para vocês, eu tenho certeza. Não vai ser diferente de ontem. Então, quem ainda não tomou a sua água, não pegou o seu papel, eu vou dar 2 minutinhos para vocês pegarem papel, caneta ou lápis, tomar a água de vocês e a gente já vai iniciar. Vou iniciar o compartilhamento de tela para soltar conteúdo de ouro aí com vocês, tá bom? Fechou? Estou achando vocês hoje muito calados. Fechou. Estamos esperando. Então, bora. Prontos? Vamos lá. Então, hoje nós estamos no segundo dia da nossa apresentação. Ontem eu expliquei para vocês sobre o que é licitação, que nada mais é do que o processo de compra que o órgão público realiza para adquirir qualquer bem, material ou serviço. E que essa compra, ela sempre será sobre a melhor proposta, sobre a proposta mais vantajosa. E que há muito tempo atrás a melhor proposta era aquela somente de menor preço. Hoje a gente precisa alinhar menor preço, mais qualificação técnica, mais qualidade no serviço para o órgão público. E para isso a gente precisa estar alinhado, organizando todo o processo licitatório corretamente, para que as nossas propostas sejam selecionadas e para que as nossas habilitações sejam habilitadas realmente, os nossos documentos de habilitação nos dê ali o propósito de habilitar e sagrar vencedor na licitação.
Disse também para vocês que agora os processos licitatórios, eles são totalmente eletrônicos, que a gente tem essa segurança hoje, né, e esse processo de transparência por ele ser eletrônico. Então, quem está organizando os processos licitatórios não tem conhecimento nenhum de quem somos nós, licitantes, que estamos envolvidos ali naquele processo licitatório. Então, a gente tem hoje a seguridade de participar do processo, sabendo que vamos ser tratados iguais, seremos tratados conforme o edital de licitação. Então, o direito que um tiver, o outro também vai ter. Mostrei para vocês muitas oportunidades em licitação, dentre elas, das oportunidades que eu demonstrei, são as que estão no portal de compras do governo, que é o Compras.gov, e que a gente tem muitas outras plataformas. Nós temos o portal de compras públicas, a BNC, a BLL, a Licitar Digital, o BBMnet. Então, nós temos inúmeras plataformas que acontecem licitações diariamente. E como a aluna que está aqui na sala disse, ela está buscando trabalhar home office. Essa hoje é uma grande vantagem de se trabalhar com licitações, porque você pode trabalhar de onde você estiver, tá certo? Fiz uma pequena apresentação minha ontem para vocês. Meu nome é Ellen Rodrigues. Eu não sei se vocês já estão me seguindo no Instagram. Se não estiver, acessem lá a página, sigam, porque eu sempre deixo muito conteúdo. Inclusive, a gente já está agendando algumas lives para acontecer nos próximos meses, para trazer conteúdo gratuito para vocês sobre licitação. Sou a Ellen Rodrigues, sou licitante há 15 anos, né? Exatos 15 anos. E também já atuei do lado de dentro do balcão, como eu costumo dizer. Então, fui pregoeira, presidente de comissão de licitação, estive como diretora de compras e também assessoria técnica com emissão de parecer sobre processos licitatórios. E é por isso que hoje eu trago conteúdo de licitação para vocês, porque conhecer os dois lados, conhecer o que o órgão público quer e também a necessidade do licitante faz toda a diferença para selecionar e sagrar vencedor nas licitações. Tá certo? Deu tempo? Já pegou aí todo o material de vocês? E vamos iniciando. Falei para vocês aqui, né, do que era a licitação, os principais nichos, e hoje eu trago para vocês modalidade de licitação. Por que o que é modalidade, Ellen? Vamos lá. A 14133 é a nossa nova lei de licitações. Ellen, qual que é a velha? É a 8666 de 93. No exato que ela estava ali fazendo seus 30 anos, nós encerramos a utilização da lei e iniciamos com a 14133 de 2021. A 14133 de 2021 foi aprovada em 2021 e teve uma vacância de 2 anos para utilização. Então, ela passou a ser obrigatória em 2023, mas com jeitinho brasileiro, ela passou a ser utilizada somente em 2024. E aí, ela traz algumas novidades. Por exemplo, as modalidades de tomada de preço e de convite deixaram de existir. E aí, ela previu, de forma inédita no direito brasileiro, uma modalidade que a gente chama de diálogo competitivo. Além disso, a modalidade de pregão eletrônico previsto na Lei 10.520 passou a ser disciplinada na nova legislação junto às demais modalidades. E, neste sentido, a lei trouxe as modalidades como 5 modalidades: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. O pregão, como eu disse ontem para vocês, ele é utilizado em 99% dos casos. Ele é utilizado para contratação de materiais, bens ou serviços comuns. E quando que é utilizada a concorrência, Ellen? A concorrência ela é utilizada quando for necessário alguma qualificação técnica extra a mais. Aí é utilizado a concorrência. E o rito de se participar, né? A lógica, o cronograma de se participar, tanto do pregão
quanto o da concorrência é o mesmo, tá? O concurso é para seleção de processos geralmente intelectual, o leilão para venda de bens inservíveis e o diálogo competitivo, eu costumo dizer que é algo que está mais acima um pouco da nossa realidade. Por quê, Ellen? O diálogo competitivo, quando há uma contratação de nível tecnológico alto, qualidade alta, que são poucas empresas no mercado que realizam aquela atividade ou desempenham aquele serviço, é convocado as empresas que são referência no nicho para dialogar e, nesse diálogo, traçar ali mecanismos de instalação ou de fornecimento e condições de cronogramas de desenvolvimento e de pagamento. Através desse diálogo competitivo, seleciona a melhor empresa. Ela me dá um exemplo de diálogo competitivo. Por exemplo, a instalação de um laboratório farmacêutico de uma estatal. Geralmente, a contratação ela é mais rigorosa e ela exige um nível tecnológico maior. Então, aí pode ser realizado um diálogo competitivo. Tranquilo até aqui? Vocês estão me ouvindo? Está fazendo sentido aí para vocês? Posso continuar aqui? Sim, pode continuar, tá tudo ok aqui. Se cair, vocês dão um grito lá no WhatsApp para mim, hein? Então, vamos nessa. Quais as principais mudanças que a nova lei de licitações trouxe? Como eu disse, a extinção de tomada de preço e convite, então não existe mais essas modalidades, e criou essa nova modalidade que é o diálogo competitivo. E aí, como eu disse, ele foi idealizado justamente para essas questões que vão envolver um nível maior de tecnologia e de técnica e de recurso financeiro também. E agora também a regra passa a ser: a proposta tem que passar por uma análise em primeiro lugar e após a habilitação, podendo o órgão público exigir a habilitação apenas daquele que provisoriamente ocupa a primeira colocação. E eu quero que vocês anotem, porque essa última regra que eu falei aqui, ela é de suma importância. Por quê, Ellen? Porque a proposta, quando ela está em análise, a gente registra a proposta e aparece lá, proposta em análise, o pregoeiro ou agente de contratação, ele está ali olhando, verificando se as propostas estão conforme o edital exige. E uma das condições que o edital e a lei exigem é: você, licitante, não pode, em momento algum, identificar a empresa na proposta. E eu tenho visto, de forma recorrente, empresas colocarem o nome da sua empresa na marca ou no fabricante. E aí isso não pode acontecer, porque se acontecer, vocês terão a proposta desclassificada, certo? Todas as modalidades de licitação, elas têm que ser eletrônicas, preferencialmente eletrônicas. No caso dos órgãos vinculados à esfera federal, as dispensas e inexigibilidades também deverão ser eletrônicas. Teremos 4 modos de disputa: aberto, fechado e fechado e aberto. Mesmo rito procedimental para o pregão e para a concorrência. A inserção de mais critérios de sustentabilidade com enfoque na dimensão social. Uma possibilidade de exigir um percentual mínimo de contratação de mulheres de violência doméstica e egressos do sistema prisional. Então, pode ser, né? A gente está tendo ainda muita regulamentação. Neste sentido que eu li aqui, ainda não saiu a regulamentação, mas pode ser que daqui a alguns meses, vocês, ao participar de uma licitação, se deparem com a situação do licitante que tiver ali no seu quadro societário mulheres vítimas de violência doméstica ou egressos do sistema prisional, terão uma
preferência para dar ali o último lance. Então, não é uma condição de habilitação, é uma condição de desempate, tá certo? Então, se tiver vocês em uma empresa que tem algumas dessas situações no quadro societário, essa empresa poderá ser convocada para um último lance, para uma última oferta. Ellen, você já viu algum edital nesse sentido? Não, ainda não. Porque, como eu disse, alguns itens da nova lei de licitações ainda estão passando por regulamentação. Tá certo? E aí, Ellen, mas como assim? Se a lei já falou, como é que não está regulamentado? Não está regulamentado porque, por exemplo, como é que vamos demonstrar que aquela mulher ela é vítima de violência doméstica? Como é que vamos demonstrar que aquela pessoa é egresso do sistema prisional? Terá que ser apresentado um boletim de ocorrência, um atestado médico da mulher vítima de violência doméstica? Do egresso do sistema prisional, a certidão dele apenas já valida. Então, são essas nuances que ainda serão definidas e regulamentadas. Entendido? Temos também na nova lei de licitação a possibilidade de utilizar o sistema de registro de preço para dispensas e inexigibilidades. Ontem eu falei para vocês um pouco do sistema de registro de preço. Sistema de registro de preço nada mais é do que o licitante, o órgão público faz a licitação, é um pregão eletrônico comum, e aí, ao invés dele gerar um contrato, ele gera uma ata, porque no próprio edital vem para futura e eventual contratação. Então, gera uma ata, e essa ata não gera obrigação de compra pelo órgão público. E aí, essa previsão, que antes era só para o pregão, na nova lei de licitações, vem também para dispensa e inexigibilidade. Temos o agravamento das sanções penais inserido diretamente no Código Penal. E o que é isso, Ellen? Participou de uma licitação, não conseguiu entregar, teve problema na execução do contrato, será aberto um procedimento administrativo para sancionar a empresa e, na sequência, também poderá ter outras sanções penais. Então, hoje, participar de licitação traz uma responsabilidade para a empresa, para o consultor em licitação ou para o analista em licitação, que a gente precisa estar atento às participações. Não pode participar só por participar. Precisa ter a certeza de que, se ganhar, vai conseguir executar. Certo? Previsão de cláusula contratual definidora de risco e de responsabilidades entre as partes que caracterizam o equilíbrio econômico. Aqui, os editais, eles passam a ter o que a gente chama de mapa de risco. O que é mapa de risco? O órgão público traça ali como se fosse uma matriz de SWOT, eu não sei se todo mundo aqui conhece de administração, mas a matriz de SWOT nada mais é do que você colocar as forças e fraquezas daquele objeto ou daquele item. E o mapa de risco é nesse mesmo sentido. Vai fazer uma contratação de gênero alimentício. Quais os riscos que vai ocorrer de o licitante não entregar, o licitante entregar em atraso, ou o licitante mudar a marca? Quais são os riscos que vai ocasionar na não execução contratual? E aí é baseado naqueles riscos que vocês terão direito ou não de solicitar um reequilíbrio econômico financeiro. Está fazendo sentido aí? Estão me ouvindo bem? Pode continuar aqui? Minha tela fechou. Calma. Aí. Às vezes eu falo rápido, pessoal. Se não estiver entendendo, pode chamar. Todas as modalidades eletrônicas, todas as modalidades de licitação, elas têm que ser eletrônicas.
nós teremos algumas exceções, que são para os municípios menores de 20 mil habitantes, que aí elas poderão realizar o processo no formato presencial. E aí eu até falei para vocês sobre essa possibilidade aqui ontem, tá? Nos casos de órgãos federais, obrigatoriamente, até mesmo as dispensas e inexigibilidades serão realizadas no formato eletrônico. E eu estou frisando isso aqui porque município, por exemplo, não é obrigado a realizar as dispensas no formato eletrônico. Então, eles podem realizar dispensa naquele método tradicional, que é receber proposta por e-mail ou receber protocolo de proposta, tá certo? Há 4 modos de disputa que eu já disse para vocês: o aberto e fechado, fechado e aberto e o fechado. O mesmo rito de procedimento para o pregão e para a concorrência, e a inserção de mais critérios, como acabei de explicar para vocês. Nós temos na nova lei de licitações, no artigo 17, ficou previsto que o processo de licitação vai seguir a seguinte fase. Lá no órgão público, vai fazer preparação de todo o processo, então a gente tem a fase preparatória, a fase de divulgação do edital, a fase de apresentação de propostas e lances, a fase de habilitação, recurso e homologação. Ellen, toda licitação tem recurso? Pode ser que todas que vocês participem tenham, principalmente sobre proposta, que a gente às vezes considera uma proposta inexequível, ou até mesmo por uma habilitação, algum documento ali do seu concorrente que ele deixou de colocar e faltou no processo, você pode entrar com recurso administrativo para alegar algo que você não concorde ali naquele momento, tá certo? Como eu disse aqui anteriormente, no artigo 176 da nova lei de licitações, os municípios com até 20 mil habitantes terão um prazo de 6 anos contados da data de publicação da lei para cumprimento da regra relativa à divulgação em site eletrônico oficial. E também não serão obrigados a adotar o PNCP, mas têm que fazer as publicações nos diários oficiais. O que é isso, Ellen? Toda licitação precisa ser publicada nos jornais de grande circulação. E aí, com isso, além de publicar nos jornais de grande circulação, tem também que publicar no PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. É lá que está todas as licitações que foram publicadas pelos órgãos. Tá certo? Então, municípios menores de 20 mil habitantes não precisam cumprir ainda com esses quesitos aqui, ó. Publicar no PNCP e realizar processo eletrônico. Eles podem realizar o processo presencial, mas ainda que eles realizem e que eles estejam dentro dessa exceção, eles precisam colocar uma justificativa no processo licitatório, porque a regra hoje é, gente, tem que licitar no formato eletrônico. Tá certo? Benefícios por ser MEI, ME ou EPP. O MEI, ou a microempresa, ou a empresa de pequeno porte, é conferido o direito de apresentar nova proposta, após o encerramento da disputa de preço. Então, prestem bem atenção. Quando a gente está ali registrando a nossa proposta de preço, que é a proposta comercial, sempre tem essa pergunta, se é microempresa, se é MEI ou se é empresa de pequeno porte. Então, quando você clica ali, confirmando que você está enquadrada em uma dessas situações, o sistema automaticamente ele já te considera como MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte. Quando está na disputa da licitação e que encerra a licitação, se tiver uma empresa de grande porte em primeiro lugar, o sistema vai abrir para você, microempresa, dar a sua última proposta, a sua última oferta. Então,
como eu coloquei aqui, caso a proposta seja igual em até 10% superior à proposta do médio ou do grande licitante, no pregão o patamar é de 5%, você será convocado para fazer uma proposta final. Trocando em miúdos para vocês entenderem. Você que está aqui me assistindo, deu um lance em determinado item de R$105. E aí, quem ganhou de você, deu um lance de R$100 naquele item. E você falou assim, não, eu não vou baixar mais porque o intervalo de lance é R$10 ou é R$7, eu vou ficar muito no prejuízo. Quando encerra a licitação, que o sistema identifica que você é microempresa, ele já te convoca para você dar o último lance, a última oferta. E aí, aquele que deu R$100, você será convocado para ofertar no lugar dele. Então, você deu 105, ele R$100, você pode dar um lance, pode ser até no intervalo que o edital está falando, porque o edital fala, tá, gente? O edital informa que aquela licitação terá um intervalo mínimo de lance de R$1, de 1 centavo, de 10 centavos, de R$10, de R$1.000. E aí você não consegue baixar diferente do que o edital está pedindo. Então, se o mínimo é R$10, você consegue baixar 11, 12, 20, mas você não consegue dar 9, tá certo? Então, se o edital está lá pedindo R$9, por exemplo, você vai dar um lance. Ele deu um lance de 100, você de 105. Se você der um lance de R$96, você ganha dele, porque você é uma microempresa ou um MEI. Conseguiram entender aqui? Tá certinho? Alguém quer tirar alguma dúvida aqui nessa parte? Tá tranquilo? Deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat. Está travando aqui para mim. Tá tranquilo, né, Kleber? Tá certo. Alguém quer tirar alguma dúvida? Posso continuar, né? Então tá. Para quem estava aqui, já tem empresa, ou já está pensando aí em fazer uma prospecção de clientes, quais são os principais documentos que toda empresa precisa ter para participar de licitação? Então, toda empresa precisa ter certidão negativa de débito federal, certidão negativa estadual, certidão negativa municipal, certidão negativa trabalhista, certidão negativa de falência e concordata da comarca que você está e que está a empresa, e certidão negativa de FGTS. Esses documentos são os documentos básicos para qualquer licitação. E se faltar algum desses documentos, você não consegue participar da licitação. Então, Ellen, você está me dizendo que eu só preciso desses documentos? Não, mas eu estou te dizendo que eles são os principais. Que aí o que o órgão vai pedir, às vezes, é um atestado, uma declaração ou algo semelhante. Mas esses documentos aqui são essenciais para vocês conseguirem habilitar no processo licitatório. Me dê só 2 minutinhos aqui, pessoal. Pronto, voltei. Não estou conseguindo. Ah, consegui abrir a câmera. Alguém levantou a mão? Não, né? Posso continuar aqui. Então, vamos. Pessoal, sempre me perguntam
sobre o Antecipa.gov ou o Pronamp. São programas do governo para os fornecedores que possuem contratos com a administração pública, onde eles poderão solicitar a antecipação de crédito com um teto máximo de 70% do que eles têm para receber daquele órgão público. Então, é possível, graças ao Antecipa.gov, programar as antecipações de recebíveis do governo federal. Eu, até então, não vi nenhuma situação voltada para município e estado. Então, só vi essa situação, essa permissão na esfera federal, nos editais dos órgãos públicos federais, tá? A iniciativa, o que acontece? Ela permite uma cessão fiduciária de contrato administrativo para pagamento do empréstimo e do financiamento. E aí, existe a plataforma, se vocês quiserem digitar no Google Antecipa.gov, vai aparecer para vocês a plataforma do governo federal, que é onde a gente submete os contratos que a gente tem a nível federal, e aí o próprio órgão público, ele vai mandar aquela solicitação e aqueles documentos que você subir na plataforma, eles vão mandar para as instituições financeiras que são vinculadas, né, a eles, que tem programa de convênio com eles. E aí, a melhor proposta que chegar para vocês, eles devolvem para você, licitante, para você escolher qual a melhor oferta ali. Funciona, gente, como um financiamento qualquer. Inclusive, eu vou falar mais à frente, mas os bancos, eles têm autonomia para poder fazer a análise de crédito, tá certo? Aqui também informa, né, que eles são analisados e vinculados pelo Ministério de Gestão e Inovação. Então, aquela facilidade, se eu vender para o governo, consigo adiantar 70%, não é bem assim. Eu gosto de trazer as coisas assim, com muito, né, pé no chão e realidade, porque não é aquela facilidade toda que a gente vê os gurus da internet falando. Tem-se uma análise de crédito pelo banco, tanto da relação ali da empresa, quanto também dos sócios da empresa. E aí, eles fazem essa análise de crédito, que já é alinhado com os bancos têm essa liberdade para fazer, e após isso é feito o contrato, assinado o contrato entre vocês e o banco, certo? Então, aqui, ó, a análise de crédito e o risco de performance são feitos pelas instituições financeiras e que têm liberdade de operar de acordo com as suas políticas. Os riscos são mitigados por meio dos mecanismos de trava bancária e cessão de crédito. O que é isso, Eli? Significa que os pagamentos serão realizados nas contas que você abriu ali para efetuar o Transfere.gov, porque, Ellen, eu tenho conta só no Banco do Brasil e eu consegui o Transfere.gov na Caixa Econômica Federal. Você terá que abrir uma conta bancária na Caixa Econômica Federal também. E aí, lá na Caixa Econômica Federal, vai trabalhar com o mecanismo de trava bancária. Isso significa que quando você emitir a nota fiscal para o órgão fizer o pagamento, aquele recurso seu fica travado, fica bloqueado, para que o banco faça os devidos descontos dos valores que você já havia adiantado. Tá certo? Dúvidas até aqui? Alguém quer falar alguma coisa sobre o Antecipa.gov? É novidade ou já ouviram falar? Fala, pessoal, vocês estão muito caladinhos hoje, hein? Você acredita que... Boa noite, né? Desculpa. Você acredita que isso na rede municipal não tem? As prefeituras não têm isso? Só no federal mesmo? O Antecipa.gov, só no federal que eu vi. E assim, gente, eu vou falar aqui mais à frente para vocês também. O edital, por mais então todo edital federal vai vir falando? Não. O edital tem que vir com essa cláusula descrita lá, autorização de antecipação de recebíveis. Porque ainda que seja um edital da esfera federal, mas não tenha essa cláusula, não poderá fazer o Antecipa.gov. Certo? Não, beleza. Obrigado.
Então, as empresas, elas podem apresentar às instituições financeiras o contrato que firmou ali com a administração e solicita a antecipação do crédito. E aí isso ocorre que os editais e contratos, eles têm que prever a possibilidade da cessão de crédito decorrente dessa contratação. Se não houver a previsão no edital, não consegue realizar o Antecipa-Gov. Em contrapartida, eu trago algo para vocês que assim a gente não vê muito falando e é mais fácil, que é o Pronamp. E aí o Pronamp, vocês conseguem, tanto se tiver licitação municipal, estadual, federal, porque o Pronamp, ele é oferecido também pelo governo, e aí ele, né, tende a auxiliar no desenvolvimento e no fortalecimento das empresas. É um recurso, é um crédito que foi lançado em 2020, quando a gente estava ali na alta, né, do Covid-19, justamente para incentivar as empresas para não fechar. E aí ele tornou-se permanente com a lei de 2021. Até dezembro de 2024, havia sido autorizado mais de 50 milhões de crédito através do Pronamp. O Pronamp, ele é o seguinte, vocês terão contas, né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui. Terão as contas ali nos bancos, tudo certinho. E aí, geralmente, o que o pessoal me relata é que a Caixa Econômica Federal é mais fácil de conseguir o Pronamp. O Pronamp, você pede o contador para liberar o acesso para o banco. E aí, o banco consegue acessar a Receita Federal e colher todos os seus dados ali dentro. Mediante a isso, ele vai liberar ou não para você o Pronamp. Ellen, eu tenho MEI, eu tenho direito no Pronamp? Sim. Até quem é MEI vai poder solicitar empréstimo por meio do Pronamp. E esse grupo ficou muito tempo sem ser contemplado, mas agora, até mesmo as empresas que já têm receita bruta de 4,8 milhões, elas também podem pedir o crédito. E aí, aqui embaixo, eu falo para vocês, para solicitar o Pronamp, a empresa busca uma instituição financeira credenciada, faz a proposta de empréstimo e aí precisa autorizar a Receita Federal a compartilhar os dados do faturamento com a instituição. O processo é feito online, por meio do portal ECAC, e aí eles já fazem toda a tramitação entre Receita Federal e banco. Entenderam? Dúvidas? Ok, obrigado. Então, vai poder solicitar o Pronamp. Aqui ainda estão essas informações em 2024, porque ele foi prorrogado em dezembro para 2025, tá certo? Então, a gente tem, mas aí a legislação, ela sai agora em janeiro. Eu não tenho a legislação de 2025 ainda. Então, a gente tem aí microempresas com faturamento de até 360 mil no ano, pequenas empresas que variam ali de 360 mil a 4 milhões e 800, empresas de médio porte com faturamento até 300 milhões e empresas de grande porte com a receita bruta menor que 300 milhões. Então, trocando em miúdos, o Pronamp está aberto para todo mundo. Mais de 50 milhões de reais liberados. Tá certo? Aqui hoje eu trago para vocês os primeiros passos para entrar no mercado de licitação. Para vocês, se for um fornecedor, abrir o CNPJ, conforme eu coloquei para vocês ontem. No caso, eu oriento a abrir o MEI pela facilidade, pela agilidade no processo e pela questão da tarifa, dos impostos a serem pagos, que é bem menor, tá certo? Como eu disse ontem, às vezes muitos aqui não estavam, mas o MEI ele tem 16 opções de trabalho. E nessas 16 opções, eu falo que é uma gama, é uma porta que se abre para você encontrar ali dentro oportunidades para licitar. Então, abriu o MEI hoje, saiu daqui da aula, abriu o MEI hoje, você já consegue emitir suas certidões negativas de débito. Aquelas que eu falei lá atrás, que é de suma importância. Apenas duas não vai conseguir de imediato, que é a certidão municipal, porque você vai precisar ir ao seu município fazer o cadastro, e a certidão de FGTS, que você vai precisar ir até a Caixa Econômica Federal para emiti-la pela primeira vez, certo?
Ela, eu quero ser consultora na lista em licitações. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é a prospecção do seu cliente e ter um conhecimento básico aí de licitação. E eu vejo, gente, que uma dificuldade muito grande, inclusive é por isso que eu marquei com os meus alunos uma aula exclusiva sobre prospecção de clientes, sobre a consultoria em licitação. Qual que é a grande dificuldade nossa hoje? Vender o nosso serviço, apresentar, posicionar ali para o cliente. E quem está chegando, ele tem medo. Eu falei assim, eu tenho medo de falar errado para ele. Eu falei assim, gente, pensa comigo. Se ele está te contratando para você falar e fazer tudo de licitação para ele, o que você falar, ele não vai saber se você está falando errado ou se você está falando certo. Porque ele não conhece o mercado, ele está te contratando para fazer esse serviço. Então, o fato é que não precisa ter esse medo, e esse medo bloqueia, né? Esse medo paralisa, faz com que você não busque os clientes de vocês. Não deixe isso paralisar vocês. Porque coloque na mente de vocês, o básico de licitação que eu sei, o meu cliente não sabe. Então, eu já sei muito se comparado a ele. E, neste sentido, eu tenho conseguido trabalhar com os alunos, né? Assim, eu falo que a mentoria, por exemplo, eu trabalho nas terças-feiras em grupo, mas todo mundo que me manda ali mensagem no WhatsApp, com dúvidas e tudo, eu respondo no individual. Então, é uma mentoria em grupo com um olhar individual por cada aluno, justamente porque cada um está num processo diferente, num momento diferente. E isso faz muita diferença. E quebrando, ajudando a gente a quebrar as crenças, os pensamentos ruins, que não vai dar certo, não vou conseguir, é muito difícil, é muito burocrático. Então, a gente vai conversando e mentalizando, mudando a mentalidade para que vocês consigam fazer acontecer no mercado de licitação. Tá certo? Alguma dúvida? Eu trouxe aqui hoje para vocês, voem mais alto que puderem, e ainda que estiverem com medo, vai com medo mesmo. Como eu disse aqui agora, ontem eu até falei que traria um pouco desse conteúdo para vocês. Não deixem o amanhã, vou ver, estou na dúvida, não sei, será que isso é para mim? Estou com medo, não vai dar certo, licitação já tem carta marcada, não vou receber. Não deixe que isso paralise vocês. Não deixem vocês com a mente ali posicionada no sentido de que não vai dar certo. Porque vocês precisam entrar acreditando que vai dar certo e que vocês vão conseguir fazer acontecer. Tá certo? Quem tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone para poder esclarecer. Ou não, hoje ninguém tem dúvida. Hoje está todo mundo aguçado, afiado. Pode falar, pessoal. Tá tranquilo? Kleber mostrou um joinha aí. Já está pronta para fazer a transição de carreira, Kleber? Não está pronta? Tem que iniciar o processo, né, gente? Eu falo assim, o resultado que a gente quer para daqui 3, 6 meses, a gente tem que dar o passo agora para a gente mudar, para a gente buscar a nossa melhoria. Sem dúvida alguma, é uma decisão, né, bem difícil. Principalmente quando a gente está tratando de pessoas em cargos efetivos, né, ou até mesmo em cargos de confiança, cargos de comissão, é bem difícil. O que eu falei lá no início e eu trago para vocês novamente, independente se é servidor público ou se está trabalhando com carteira assinada, façam uma transição de carreira e nessa transição avalie bem, esteja seguro de si nos processos, nos valores, na sua renda, para que você, ao decidir realmente sair, você já esteja alicerçada ali de modo a não ter nenhum tipo
de problema. Tá certo? Eu acho que tem algumas pessoas aqui na sala que eu não conversei ontem, Anderson, Santos Teixeira. Vocês têm alguma dúvida? Já conhecem o mercado? Não sei se alguém te chamou, pediu o link. Oi, Ellen, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Fui eu que falei com você agora à tarde, pedi o link, que eu não estava conseguindo entrar em contato com vocês. Tá certo. Faz sentido para você, Anderson? Como que você está hoje com licitações? Então, eu estou mais ou menos desde o final do ano, né? Que eu, assim, estou vendo vídeos e tudo mais, né? Porque, assim, hoje eu trabalho numa empresa familiar de um tio meu, né? No ramo de confecção de uniformes. E a gente começou a pesquisar, eu comecei a pesquisar esse negócio de licitação, que para mim ainda estava no método antigo ainda, de apresentar envelopes e tudo mais, né? E aí que eu fui ver que já está tudo eletrônico, eu falei, vixe, a gente precisa se atualizar. E aí eu tô correndo atrás, tal, tô vendo isso daí para ver se a gente consegue entrar nesse mercado. Eu participei de duas agora no início de janeiro, né? Só para ver como é que funcionava, né? Uhum. Sim, na área dos lances não é um bicho de sete cabeças, aparentemente, né? Ó, tem que ter preço, a documentação já coloquei tudo em ordem nos sistemas, né? Então, quer dizer, nessa parte assim de documentos já está tudo ok. E você ganhou a licitação? As duas participou? Não, não deu não. Vixe, nenhuma delas tinham 39 empresas. Porque assim, também eu não dei dois lances só para ver como é que era, só para entender mesmo, né? A jogada tal. Mas não dá, o preço foi muito abaixo, não tinha como, não pagava nem o custo. Eu não sei como é que eles fizeram aquilo ali. Ah. E aí vocês não questionaram a questão de, sei lá, de execuibilidade, nada, não? Não, porque é isso daí que a gente precisa, que eu preciso entender, né? Como é que faz isso e tudo mais. Por isso que eu tô atrás de um treinamento. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu só participei mesmo para entender o conceito, para entender mais ou menos como que era, entendeu? Uhum. Foi Entendi. para ganhar ou coisa do tipo, nada disso não. Foi mais para entender mesmo como que está funcionando a coisa agora. Foi por isso que Tá. eu entrei. Deixa eu só te mostrar, porque assim, quando você falou seu nicho, a minha cabeça, assim, eu sou meio acelerada, então até as aulas aqui com vocês que eram assim, não, Eli, consegue fazer em 3, 4 dias? Eu falo assim, gente, não tem necessidade de enrolar 3, 4 dias, não, vamos direto ao ponto. Eu gosto de coisa objetiva. Enquanto você estava falando de uniformes, a minha mente já pensou mudança de prefeito. Todo prefeito, quando muda, ele quer colocar o uniforme na prefeitura. Todo, não tem exceção. Mudou gestão, ele quer colocar uniforme. E aí, além disso, vocês têm uma demanda aí de uniforme para algumas áreas que são obrigatórias pelo Ministério Público, por exemplo, pessoal de não sei se é gari, de limpeza urbana, são obrigatórios o uso ali de uniformes. Então, a gama ali é muito grande. E aí, enquanto você falava, eu vim aqui no PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, para fazer uma busca muito por alto aqui, muito por alto mesmo, não coloquei estado, não coloquei nada, de licitações de uniforme, edital aberto hoje, né? Que está aí para ser, para vocês estarem participando hoje. Vou colocar aqui, ver se pesquisa, se puxa aqui. Olha só, exibindo 10 de 2016. Algumas licitações acabam vindo outros nichos, mas aqui dá para vocês tirarem alguns deles. Não, tem uniformes para que nem teve para campanhas, né? Que tava tendo campanha acho que é Hanseníase esse mês. Tem uniforme de gari, uniforme de escola. Só não dá para fazer uniforme de Forças Armadas, que é um outro tipo de tecido. Não, é uma coisa mais específica mesmo, né? Isso. Mas
para qualquer tipo assim de mão de obra, campanhas específicas que as prefeituras fazem e tudo mais, tem um nicho. Certo. E você fala de qual cidade? Eu estou em São Paulo, capital. Olha só, aquisição, aqui é Paraná, aquisição de uniformes escolares. Uhum. Aqui, às vezes, vai vir outras licitações, eu não sei por que ele está puxando, mas aqui no PNCP, alguém me chamou? Não, fui eu, desculpa te cortando. É Aqui que no assim, PNCP, pode falar. quando joga uniforme, vem também que eles, acho que o sistema entende uniformes escolares, aí acaba puxando coisa de merenda escolar, já vai puxando tudo. Mas aí quando entra no edital, aí tem lá a parte de uniformes, junto com a coisa de merenda, de alimentação, entendeu? Entendi. Aí tem que sair pesquisando o edital É mesmo, ler o edital ponto a ponto. É porque se vocês assinam as plataformas, a plataforma vai te mandar o edital já selecionado. O que acontece aqui no PNCP, quando eu coloco uniforme? Ele puxa tudo que tem escrito uniforme. Então, ele vai puxar gênero alimentício uniforme, ele vai puxar material de limpeza, material odontológico entregue uniforme, entendeu? Sim. É por isso que vem muitos. Mas a sua demanda, ela não é pequena, não. Você tem não sei se vocês estão preparados para atender a nível nacional, mas vocês têm volta às aulas agora, e aí a volta às aulas, o momento realmente é agora, senão depois vocês não terão essa licitação repetindo posteriormente. Então, vocês precisam... Aí, ó, uniforme de SAMU, tem uniforme de tudo quanto é jeito aqui. Posso dar uma dica para ele? Posso dar para ele uma dica também? Pode. Ó, deixa eu falar para você. Quando eu participei... Eu sou da região de Artur Nogueira, tá? Estou no interior de São Paulo. Uhum. E eu preciso visto para outras empresas participando de licitações, e a gente começou a ver a questão de São Paulo. Por que você não conseguiu, eu acho, tá? Isso a Ellen vai me confirmar, de você participar de uma licitação em São Paulo? A concorrência é muito grande, porque o volume é muito grande, então o preço vai lá embaixo. Então as empresas que entram têm um preço que a gente não consegue acompanhar, começando hoje. Então, o que eu sugiro para você hoje? Começar pelas beiradas, pelo interiorzinho, entendeu? Que daí a concorrência é menor, o preço é um pouco mais alto, entendeu? Então, você consegue ter mais facilidade de ter um ganho, entendeu? Do que você querer participar em São Paulo. São Paulo é muito grande e a quantidade é muito grande, então o preço cai lá embaixo, porque eles ganham no volume, eles não ganham no preço em si de cada peça, entendeu? Eu acho que se você puder começar pelo interior, você vai ter mais sucesso do que você começar a querer começar em São Paulo, entendeu? Não sei se estou falando uma bobagem, né? Não, porque, inclusive, essa licitação, eu tenho o mesmo pensamento que você. Essas duas licitações que eu participei, uma foi em Ribeirão Preto, isso não é uma cidade pequena, né, se a gente for ver, e a outra é que eu não lembro qual cidade que é. Mas, enfim, Ribeirão Preto, foi isso daí, 39 empresas participando. E eles jogaram o preço lá embaixo, porque tanto que a empresa que ganhou foi de Goiás. Eu não sei como eles vão mandar a bolsa para cá, tudo mais, com preço que... Deixa eu falar um negócio, uma questão com vocês, que aí vocês precisam entender no mercado de licitação. Por exemplo, eu tenho um nicho que eu represento, que é de detetização. É uma empresa de São Paulo, de Sumaré. Eu não sei se é aí perto de vocês. Mas é um nicho que tem baixado muito a concorrência, assim, é desleal mesmo. E aí, o que eu faço, né, com o pessoal de consultoria, uma análise ali até administrativa, para eles poderem estruturar o negócio para fazer dar certo. Então, por exemplo, às vezes, Anderson, a disputa está ali acirrada porque você está concorrendo, às vezes, com empresas que compram em larga escala ou até mesmo que produzem o material. Porque o mercado de licitação, por muito tempo, não tinha credibilidade. E agora, eu falo para vocês que de 1 ano e meio, 2 anos para cá, está sendo crescente a procura por licitação, porque gerou agora uma confiança
de que é possível vender, é possível receber, é possível estruturar um negócio. Mas, sobretudo, às vezes vocês participam de licitação sem estratégia. Então, assim, a hora que você me falou, você falou assim, até que ali na fase da proposta de lance é tranquilo. Na fase da proposta de lance, é tranquilo para lançar, é tranquilo, às vezes, para você dar o lance, mas a gente tem algumas estratégias para desclassificar. Quais são? Uma delas eu falei aqui hoje para vocês. Eu participei, para a minha empresa, de outubro até novembro, de 4 processos licitatórios. Dos 4 processos, um foi cancelado por identificação de empresa e o outro processo desclassificou a empresa. Porque, às vezes, a gente não olha, a gente acha que ele simplesmente ganhou ali. Outro ponto, o preço que tem ali de referência nos editais para nós, ele não está ali aleatório. Ele não está ali só para cumprir. Só para as licitantes saber que não vai poder pagar mais, a menos pode qualquer valor. Não é isso. Aquele preço de referência para material, bens ou serviços, a partir de 50%, ele é considerado inexequível. E é o que a gente precisa saber? Buscar os nossos direitos em cima da execuibilidade das propostas. Não, manifesta intenção de recurso, e aí você consegue, porque você tem nota fiscal de tecido, você tem folha de pagamento de seu funcionário, perdão, falei cliente, você tem imposto que você paga, então a gente estrutura ali um recurso para falar da inexequibilidade. Sim. Olha para vocês verem. Eu estou dando exemplo lá da empresa de Sumaré, por exemplo, participei de uma licitação em Campinas para eles. Por fim, eu falei com o proprietário, não vamos dar mais lance. A gente ficou em segundo lugar. Fomos convocados hoje, porque o órgão público pediu do primeiro colocado que demonstrasse a execuibilidade da proposta dele. E ele não mandou documento nenhum. Então, às vezes, a gente precisa... Às vezes, não. Sempre a gente precisa dessas estratégias. Então, também tem uma segunda saída, né? Se você pode participar do principal, você pode participar dos 25%. E daí, nos 25%, você vai concorrer com empresas do seu porte, entendeu? No principal, não. Você vai participar com todas as empresas. Indústria, empresa, MEI, EPP. Mas algumas licitações está vindo, que não que não tem... Agora fugiu aqui. É o próprio caminho que pequena empresa, né? Exatamente. Os editais, eles já vêm falando que não tem... alguns deles vêm falando, né? Separado por cota, que aí vai separar por microempresa e empresa de pequeno porte, os 25%, e outras que não têm seleção de proposta. Então, a gente precisa ler o edital e entender. Estou participando com quem? Até quando e onde, qual valor eu vou poder chegar? Essa cidade está a quantos quilômetros de mim para eu fazer a entrega? Então, tudo isso é análise financeira, é análise administrativa e é uma análise de edital de licitação para vocês terem estratégias para vocês vencerem, tá? Você ficou muito longe dessa colocação? Nessa de hoje que a gente foi convocado... Não, eu digo Anderson. Anderson, você ficou muito longe? Porque assim, eu joguei o preço, se eu não me engano, estava R$36 a camiseta. E aí, na apresentação da proposta, eu coloquei o preço que estavam pedindo. E eu só entrei mesmo para acompanhar. Fiquei para entender, né? 23º. Você tem ideia? Para entender como é que é. Eu já fiquei em 10º lugar e depois o pregão ficou para mim. Foi caindo, o pessoal, documentação, aí na mostra também caiu. Foi me chamaram, eu acabei ganhando o pregão. Isso acontece. Se o pregão não foi homologado e adjudicado ainda, vocês podem esperar, né, que pode ser chamado. Eu vou falar, ela isso é impossível? Não. Eu estou em uma licitação, hoje, 23 de janeiro, ela está fazendo 1 ano que ela foi aberta. Ela faz exatamente 1 ano de abertura do pregão eletrônico e ela está longe de finalizar ainda.
Eu creio que a gente chega em junho e ela ainda não foi finalizada. Então, se o processo não está ali homologado ou adjudicado, vocês têm esperança de ser sim convocado. E ainda que seja homologado e adjudicado, se for uma ata de registro de preço, o preço de vocês vai ficar registrado, porque se o primeiro colocado não entregar, vocês poderão entregar. Tá certo? Certo. Clébia levantou a mão na sequência. Quer falar, Clébia? É porque, como eu sou iniciante, né, Ellen, eu fico observando a questão de oportunidade para quem não tem experiência e não vai abrir uma empresa, que é meu caso, né? Você conhece empresas que dão, não sei se seria um estágio, como que eu conseguiria treinar um curso, se eu fizer futuramente o curso com você, por exemplo, aonde que eu vou treinar? Olha só, eu gosto de trazer a mentoria, porque ela é um processo que vocês vão estar bem próximos a mim, para tirar dúvida, não só a mim, mas tem o Matheus, que inclusive está aí na sala também nos acompanhando, para norteá-los. Você entrando, Clébia, o primeiro processo seu é entender essa parte inicial de licitação. Eu passo um plano de ação para você seguir dentro dos módulos gravados. E aí o plano de ação, ele é diferente para cada um de vocês, porque, por exemplo, o Anderson, ele já entende de documentos, ele já entende de elaboração de proposta, e aí você, por exemplo, está começando do absoluto zero. Então, para cada um de vocês, é um plano de ação diferente. Feito esse processo, conhecer o conteúdo, a gente precisa estruturar a prospecção de cliente. Se você falar assim, não, Ellen, nesse primeiro momento eu não quero, eu queria que você me desse a oportunidade de fazer um processo com você na HR Licitações, não tem problema, eu consigo. Se chegar alguma demanda minha aqui das consultorias, alguma coisa, eu falo assim, Clébia, organiza esses documentos aqui para mim, para você treinar, e aí você pode fazer esse processo, tá? Agora, o que eu gosto é de acompanhar você, por exemplo, na sua prospecção de clientes, e já te direcionando como é que você vai se posicionar e se apresentar para fechar para esse cliente. Certo? Certo, entendi. É porque é tudo muito novo para mim. Eu posso dar uma dica para ela? Você se importa? Pode falar, Anderson. Olha, assim, não querendo atravessar o seu trabalho, mas assim, o Sebrae tem uma assessoria muito boa para quem está começando pequeno negócio, inclusive MEI. Inclusive, eles têm também uma parte assim que eles dão alguma assessoria também na parte de licitação. Eles podem também te ajudar nessa parte de documentação. Abrir e-mail, essas coisas assim, eles são bem... E fora os cursos deles são muito bons também, de fluxo de caixa, precificação. Eles têm muitos cursos bons e gratuitos. Na verdade, o Sebrae, ele não aprofunda muito na área de licitações. Inclusive, aqui na região, o pessoal, a gente está em conversa para fechar uma capacitação para eles, porque falar de licitação, às vezes, é superficial. Ele vai te dar uma orientação ali básica, mas ele não consegue... Está me ouvindo, pessoal? Mas não vai conseguir, por exemplo, te acompanhar no processo, tirar sua dúvida naquela hora, porque é muito diferente de você ver o conteúdo que está ali gratuito na internet, o conteúdo que eu disponibilizo gratuito, mas na hora de fechar as amarras para você entender, é na hora da prática. Então, na hora da prática, você precisa ter realmente quem vai estar ali te dando suporte, porque senão você vai fazer o curso, vai se frustrar, não consegue um resultado bacana, interessante, e aí fica na mão. Mas o processo, agora para você que vai ser consultoria, home office, tudo, não precisa necessariamente abrir o CNPJ nesse primeiro momento. Pode fazer a prospecção de cliente, estando com o cliente já organizado, aí a gente organiza para você fazer a abertura ali do seu CNPJ.
Eu entendi mais ou menos. Por quê? É porque, assim, como eu disse para vocês, é uma situação nova, né? Aham. Eu ainda não pensei nessa possibilidade de abrir empresa MEI. Quando eu olho, por exemplo, opções, né, de vagas, até CLT mesmo, tem lá as exigências, né? O que que a empresa pede. Aí a empresa não me contrataria sem experiência, né? Porque é muito complexo e essa lei todo dia tem uma atualização, uma novidade aí, né? Tem a lei básica, né? Mas tem ocorrido, eu tenho acompanhado e tenho Tem as visto. instruções normativas, tem os É, acordos, tem os aham, decretos, regulamentação. isso. Então, assim, aí que entra a minha dúvida, onde que eu poderia treinar, né? Porque Uhum, até o portal, por exemplo, eu entro no portal seguindo um passo a passo que a gente vai olhando, né, nesses cursos que são oferecidos, uhum. eu acabo me perdendo um pouco. Entendi. Aqui, Kleber, o que é que diferencia? O Matheus está na sala, se ele quiser até abrir o microfone dele na sequência. O que é que a gente faz? Kleber, a gente vai entrar aqui agora com você. Eu não sei qual foi o portal que você entrou. Belo Horizonte geralmente é o Compras Gov, né? Sim, É ele que você tentou entrar? sim. Eu vou entrar aqui nele para vocês acompanharem. Questão de 5 minutos. O que que geralmente a gente faz aqui com o nosso suporte? Só entrar aqui. Aqui eu estou fazendo o login do Gov, digitei no Google, Compras Gov Login. Aqui são as empresas que eu tenho representatividade nelas. E aí eu entro aqui, ó, confirmar. Vou entrar nessa primeira, que ela tem menos processo licitatório. Vou Sim, mas. fechar. Oi, desculpa, Ellen. Mas como eu não tenho cadastro, porque você já tem seu cadastro, né? Aí, Isso, como eu não tenho cadastro, eu fico limitada, né? fica. Aí o que que acontece? Vocês terão acesso pelo Gov quando vocês já estiverem representando alguma empresa, tá? Você, por exemplo, não, Ela, eu queria treinar primeiro. Aí, o que eu poderia fazer por você é te passar os acessos para você treinar. Se eu precisar fazer a atualização de alguma certidão, algum documento dessas empresas que apareceu, eu falo assim, olha, faz a atualização para mim, fazendo favor nesse cadastro, e aí você vai conseguir fazer. Aí, até que você faça ali o cadastro do seu cliente, do seu primeiro cliente, que aí ele sim vai ser pelo Gov, ele já tem o CNPJ, já vai cair nessa tela aqui. Aí você precisa fazer, inclusive, os cadastros seu de usuário, que é aqui, ó, controle de usuário e opção. Você vai cadastrar o seu CPF para representar aquela empresa e a partir de então você não vai usar mais o login dela, você vai usar somente o seu login. E aí, aqui nessa tela, você tem o Compras, que é onde vai estar as licitações, e você tem o SICAF. E agora também, na nova atualização, você vai ter quem são os administradores de contratos e os prepostos de contrato para assinar. Então, o SICAF, aqui que é o SICAF, viu, gente? Alguém já até me perguntou, Ellen, o SICAF, essa tela aqui, ó, que você clica, você vai ter acesso ao SICAF. E aqui é o Compras Gov. Então, você realmente vai ter limitado ali, você não vai conseguir muita informação por causa disso, porque você não tem as empresas cadastradas. Às vezes, tudo parece confuso, porque as informações, elas são desencontradas, tá? Elas são pontas soltas na internet. Você só vai conseguir unificar as suas pontas e fazer sentido quando você realmente conseguir colocar ali a mão na massa. E nada melhor do que a prática para você conseguir participar, para você conseguir entender o processo. Quem sabe um dia você não seja minha representante, ó. Ó, que bom! Uau! Aí, ó.
Ó, que beleza. Quem vai te representar vitorioso? Eu ou a Ellen? Eu, né? A novatinha aqui, você vai me treinar. É só eu legalizar minha empresa, quem sabe, ué, deixa Deus trabalhar. Eu falo que assim, gente, até igual, por exemplo, o pessoal que está ali dentro da nossa comunidade, no WhatsApp, tem aluno que, Ellen, eu estou precisando de um fornecedor, de um transportador, estou precisando de alguém de consultoria na Bahia, estou precisando de alguém de consultoria no sul do país. Ali a comunidade, ela ajuda